Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, vamos começar então, tá? Aí eu peço para quem tiver com os microfones ligados, desabilitem, por gentileza. E vamos dar sequência aqui, tá ok? Beleza. Seguinte, eu vou fazer aqui, eu vou falar sobre álgebra booleana, suas propriedades e seus teoremas. Mas antes, eu quero fazer um rascunho aqui, bem simples, para que vocês entendam o que a gente vai falar. Seguinte, o que acontece? Como vocês são futuros técnicos em eletrônica, vocês vão lidar com diversos tipos de circuitos. Um desses circuitos é o quê? São circuitos combinacionais. Geralmente, esses circuitos que nós temos aqui são utilizadas as famosas portas lógicas, como nós vimos, tá ok? Beleza. O que acontece? Dependendo daquilo que você for mexer, você pode utilizar uma, duas, três ou infinitas portas lógicas para que você obtenha aquilo que você quer, tá ok? Isso aqui é muito importante quando você for parametrizar um CLP, por exemplo, ou construir um circuito lógico combinacional, tá ok? Pois muito bem. O que acontece? Eu vou fazer aqui agora um exemplo bem clássico para que vocês vejam, tá, o que acontece desde a aula passada, o que acontece. Eu quero montar um circuito com 3 entradas, ok? 2 entradas. Vamos supor que, então, eu quero monte um circuito com 2 entradas. Muito bem. O que acontece? Se o meu circuito tem 2 entradas, então é o quê? C igual a 2 elevado a n, onde n é a possibilidade. Então, vai ser 2 elevado ao quadrado. Quando eu faço isso, eu tenho o quê? 4 possibilidades. Pois muito bem. Como que eu faço? Vou montar com 2 entradas, A e B. Então, A e B. E vamos montar. Beleza. E aqui vai ser o meu resultado. A, B, A, B. Muito bem. Só que aí, o que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que definir, tá ok? O que eu vou fazer? Se vai ser uma porta AND, se vai ser uma porta OR, se vai ser uma porta NOT. Neste caso, eu vou fazer que seja uma porta OR, tá? Quais os resultados que vão sair? A mais B. Então, eu venho 0, 0, 1 e 1, pois são 4 possibilidades. Começa com 0, depois passa para 1. 4 dividido, 2 aqui, né? 2 dividido por 2, 1. Então, agora eu vou alternar uma vez. 0, 1, 0 e 1. Beleza. E vamos fazer o quê? A integração, no caso, a soma dessas duas. Fica 0 mais 0 mais 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 1. Pois muito bem. O que acontece? Eu montei a minha tabela verdade, ok? Montando a minha tabela verdade, eu posso
fazer com que o meu sistema ele fique da seguinte forma, o meu circuito. E aqui, já que é uma porta AND, essa característica, beleza. Aqui a minha saída. Então, aqui vai ser A e aqui vai ser B. Detalhe, olha só o que eu posso fazer. Eu sei que o meu circuito ele vai ter resultados assim, ok? Ele vai ter resultados assim. Se os meus dois são zero, então aqui vai sair o quê? Meu S aqui, meu resultado vai ser zero. Se pelo menos uma for verdadeira, vai sair o quê? Verdadeiro. E se as duas forem verdadeiras, vai sair uma verdadeira. Pois muito bem. Acontece o seguinte. E se eu pedir que fosse desta forma? Em vez dessa tabela, a verdade fosse essa. 0, 0 e 0 como resultados. Resultados, ao invés desse, ser esse aqui. Como que eu faço? A álgebra booleana, que nós vamos tratar hoje, ela é igual a quê? A mais B barrado. E como que eu montaria essa possibilidade? Você poderia montar essa possibilidade da seguinte forma. Desta forma. A e B. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Aqui é o ponto inversor. E sai o S barrado. Ou você poderia montar desta forma. Isso é apenas algo de revisão para que vocês vejam do que nós vamos falar aqui hoje. Iria sair um S barrado. Okay? Opa, peraí. Deixa eu melhorar aqui. Fiz muito longe. Deixa eu melhorar. Isso. Esse aqui. Beleza. Beleza. O negócio é que essa caneta aqui tem hora que ela... Deixa eu melhorar aqui. Se eu faço a voltinha aqui. Isso. Bem mais pontuda. Isso. Beleza? Vou fazer ela mais pontuda aqui. Então, nossa porta ficaria dessa forma. Eu quero ver se eu mostro para vocês o que eu fiz hoje com relação a um motor, tá ok? Onde eu utilizei algumas portas lógicas para fazer a partida inversa, tá bom?
Então, muito bem. Todo mundo já copiou isso aqui? Já deu uma noção disso aqui? Pegou essa Já, parte? já sim, Beleza. sim, a gente já Já viu, deu uma né? olhada, né? Então, vamos mais adiante. Isso que eu fiz aqui, nada mais é do que uma simples revisão. Então, vamos lá. Teoremas para uma variável, teoremas para mais uma variável, os teoremas de De Morgan, suas aplicações e implicações. Beleza. O que acontece? A álgebra booleana, ela vem a partir das 4 operações matemáticas. E é por isso que aquele jogo de sinal menos com menos dá mais com menos dá menos, é justo e utilizado aqui na álgebra booleana em circuitos lógicos combinacionais. Então, o que acontece? Para um teorema de uma variável, eu tenho as seguintes expressões. Eu tenho que, se eu tenho uma entrada x e uma zero, a saída vai ser o quê? Zero, pois zero vezes x, de acordo com a álgebra booleana, é zero. X vezes 1 dá x, pois x vezes 1 é x. Agora, x vezes x dá x. Mas, professor, por que não pode ser x quadrado? Olha aqui. Porque, pelo que eu sei, na álgebra, x quadrado. Neste caso aqui, por que não é x quadrado? É muito simples. Porque essa álgebra que você está vendo é a álgebra booleana. Essa aqui já é a álgebra euclidiana. Existem diferenças? Totalmente. Enquanto a álgebra euclidiana é utilizada para explicar os diversos fenômenos físicos e matemáticos, a álgebra booleana ela serve para montagem de circuitos combinacionais, ok? Se isso, porventura, um dia cair num concurso que você for fazer, ou numa prova para promoção numa empresa, pode se perguntar, por que neste caso aqui não seria x quadrado, e sim apenas x? Você pode responder, e se tiver a resposta lá, tudo bem, dizendo o seguinte, isso aqui é falso, porque x vezes x trata-se tão somente da álgebra booleana, e não da álgebra euclidiana, ok? Todos têm a sua o quê? Elas têm as suas diferenças. E vamos mais adiante. Os teoremas para uma variável. Aqui, os teoremas de 1 a 8, eles são aplicados apenas a uma variável x. E eu vou mostrar aqui para você. Quais são os teoremas? Isso aqui vem da álgebra euclidiana, ok? Muito bem. Como que funciona? Eu tenho os princípios da comutatividade. Por exemplo, eu sei que 5 mais 2 é igual a 2 mais 5. Mas, professor, por que eu tenho que saber essas propriedades? Porque quando você for resolver um circuito, por exemplo, uma questão de álgebra, nesse caso, se você fazer as comparações e as separações de maneira correta, você simplifica muito a sua expressão, ok? Muito bem. Neste caso, a ordem não interfere o quê? No resultado. A mesma coisa aqui embaixo. Se eu tenho um produto entre números, esse produto também não vai o quê? Sofrer alteração. A associatividade também é uma propriedade da matemática euclidiana, que a álgebra booleana se aproveita justamente para fazer o quê? As combinações mais corretas, ou entre aspas, mais fáceis, para a montagem de um circuito. Eu tenho essa associação com
variáveis sendo adicionadas ou quando elas são o quê? Multiplicadas. Os princípios da distribuição e da fatoração também fazem parte. O que é distribuir? De acordo com a matemática euclidiana, a distribuição nada mais é do que uma separação entre fatores, onde você vai estar multiplicando um número em comum, que neste caso é o número x. É o que nós falamos aqui do famoso chuveirinho. Vai para cá e depois multiplica para este número, ok? Muito bem. Nós temos também a questão de produtos notáveis. E se eu tenho dois números, eu tenho que fazer a multiplicação de um por um. Por exemplo, se eu tenho A mais B, e aqui eu tenho A menos B, fica como? A vezes A ao quadrado. A menos B menos A vezes B. A mais B fica A mais B, somatório. E menos B vezes B dá menos B quadrado. Isso aqui são os princípios da fatoração. Menos AB com mais AB dá zero. Então, neste caso, essa fatoração me daria A ao quadrado menos B quadrado. Muito bem. No caso de uma fatoração de itens ou números ou parcelas diferentes, eu tenho que fazer a distribuição entre eles. W vezes Y, W vezes Y. W vezes Z, W vezes Z. X, Y, X, Y. X vezes Z, X, Z. Ok? Beleza. E agora, nós temos o quê? As questões de álgebras convencionais. O que acontece? Eu tenho que x mais xy tem que ser igual a x. Por quê? Porque eu posso colocar esse número em evidência. Beleza? Então, se este número aqui é 1 e este número aqui é y, para que chegue a este valor, o meu y ele tem que ser o quê? 0, ok? Sempre que você tiver essa disposição, pelo menos um desses números ele tem que ser o quê? 0. Então, neste caso, o que acontece? X mais esse y vai dar igual ao quê? A x. Beleza? Outro, x mais xy pode dar x barrado, perdão, é igual a x mais y. Como que funciona? Eu posso fazer da seguinte forma. Posso fazer x mais x vezes y. Por quê? X barrado, se eu multiplico por ele, é o quê? É só x vezes x barrado é igual a 1. Se o meu x é barrado, é 1 dividido por x. Ok? Beleza. Então, o que acontece? Eu posso escrever desta forma aqui. Barrado. Então, fica x mais 1 sobre x que multiplica y. Eu posso colocar o x em evidência. X 1 mais 1 sobre 1 e y. Todo número somado a 1 dá 1. E aqui fica mais. Então, aqui fica x mais y. Beleza? Muito bem. E eu posso ter essa seguinte combinação. X barrado mais xy é igual a x barrado mais y. Beleza? Então, pessoal, esses tipos aqui de propriedades, o que acontece? Você não precisa
decorar as propriedades, ok? Você precisa saber que elas existem, os circuitos já fazem isso de maneira automática, mas você tem que entender o seguinte, que os principais fatores aqui dentro são as leis de De Morgan e também os processos de comutatividade e de associatividade. Podemos ir mais adiante? Alguém tem alguma dúvida? Deve ser tranquilo. Então, bora. Veja, vamos simplificar essas expressões. Eu vou pegar essa daqui de baixo, A, B, C mais AD, e vou fazer aqui em cima. Vou melhorar aqui. Então, eu vou pegar Y é igual a ABC mais AD. ADC, por exemplo. Beleza? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os meus termos que estão em quê? Entre congruentes, um com o outro. Os que estão em evidência. Como que fica? Eu vou pegar o meu A e o meu C. A, C, que multiplica C mais D. Beleza? Essa aqui é a primeira. Vou planejar uma segunda, uma outra aqui. Só que dessa vez vai ser o seguinte. A, B barrado C, mais AD, B. Como que eu faço? Vou pegar o termo que está comum entre as duas parcelas, que é o A. Então fica A, e vai multiplicar B barrado C mais BB, ok? E ele finaliza assim. Por quê? Porque se eu pegar B barrado mais B, isso dá 1. Mas como eu não tenho um termo comum entre C e B, C e D, fica dessa forma. Muito bem. Professor, agora eu tenho dois sistemas de combinação, eu tenho dois sistemas de circuito. O que eu tenho que fazer agora? Agora você pode já montar um circuito. Eu vou montar o primeiro circuito, que é da primeira equação. A minha primeira equação, ela me resultou como AC mais CD. Beleza. Então, vamos lá. O meu AC, ele está vindo o quê? Multiplicando. Faz a entrada. Só que eu faço o seguinte, eu faço assim, ó. Faço dessa forma. Conta a quantidade que tem, que aqui no quadro são 4, né? A, B, C e D. E fica assim. E aqui vai ser o A, aqui vai ser o B, aqui vai ser o C e aqui vai ser o D. Então, a primeira parte é AC. Então, eu venho, pego o primeiro fio, passo B, pego aqui no C, A, perdão, passo C, passo D e vem para cá. Agora, eu vou pegar o C. Pego o C. E vou pegar o quê? Uma porta AND, porque está multiplicando esses dois. Porta AND. Beleza. Essa porta, ela vai fazer o quê?
ela vai pegar C mais D. Então, eu venho aqui em C. Faço assim. E vou em D também. Pego D. Agora, uma porta do tipo quê? OR. Beleza. E aí, o que eu faço? Pego essas duas. E resulta nesse circuito. Ok? Não, peraí, pessoal. Cometi um engano aqui, ó. Vem, vai fazer isso aqui, ó. Eu vi agora o meu engano. É assim, ó. Você vem, pega essa aqui e liga nessa porta aqui. Isso, tá? Desculpa. É assim que vai ser, tá? Ou melhor, deixa eu melhorar aqui. Aqui ficou muito feio. Você pode fazer assim, ó. E fechou. Isso, agora tá certo. Beleza. Agora eu vou montar o meu circuito aqui. O que eu faço? Faço da mesma forma. Como eu tenho 4 variantes, eu vou fazer 4 fios. Quatro fios. Então aqui vai ser A, B, C e D. Então, o que eu vou pegar? Eu vou fazer da seguinte forma agora. Eu vou resolver primeiro entre parênteses, tá? Eu vou pegar B barrado e C. Vou pegar B. E vou colocar ele barrado. Posso colocar a entrada inversora antes da porta. E vou pegar o meu C. E como está multiplicando, é uma porta do tipo quê? AND. Será que isso? Aí, porta AND. Isso. Agora sim. Beleza. E agora eu vou pegar D mais B. Eu venho aqui, pego o D e vou pegar B. Só que B, neste caso, é o quê? É B normal, não é B barrado. E vou colocar as duas. Beleza? Fiz isso. E agora eu vou colocar o quê? As duas para adição. A porta do tipo quê? OR. Beleza. Beleza.
Já que eu tenho esta porta, agora o que eu faço? Eu pego o A e ligo até a porta. Beleza. Está aí meu circuito combinacional, ok? Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem que eu vou mais adiante. Ok. Beleza? Mais alguém? Beleza. Tá pronto aqui Beleza. também. Olha só o que eu fiz. Antes de nós irmos para a parte teórica, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com relação a um motor que eu estava treinando aqui. Deixa eu ver se eu acho. Achei. O uso de portas lógicas. Dentro de motores. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Este aqui. Vocês estão vendo na tela aí? Estão vendo? Estão vendo a tela? Sim, tá Sim. vendo? Beleza. O que é isso aqui? Isso aqui é um software que vocês vão utilizar, né? Talvez, quem for querer brincar mais, mas tem muita coisa boa na internet, que é o Zelio Soft Logic 2, tá? Ele é gratuito, ele não é difícil de baixar, tá? Ele é muito fácil. E é um software oriundo da Schneider, tá? Uma importante fabricante de CLPs. O que acontece? Este software aqui, ele simula como que você vai programar um CLP. E para você ter uma noção, olha só, eu só tive tempo hoje de mexer com uma coisa bem simples, que é um acionamento de uma partida inversa de motor. Como que você observa isso? Eu tenho dois botões, um de início de parada e um contador de sobrecarga. E olha para você ver, eu tenho duas portas lógicas, tá ok? Uma com a porta END, onde eu tenho o meu botão de entrada e o meu contador, para que ele esteja fechado. E, no caso, ela já está ligada numa outra porta, que é a porta OR. Desde que a saída aqui seja somada, o que vai vir aqui, e também o botão de início, ele tem que ser o quê? Acionado para dar partida reversa nesse motor. Eu vou simular aqui. Este software aqui, depois, quem quiser, tem um vídeo na internet de um rapaz do Senai mesmo, mostrando como baixar, que você pode achar algumas coisas na internet que ajudam muito você a, a vislumbrar e também a ir fuçando nessa parte. Então, eu vou pôr aqui para simular. Pronto, simulei. As linhas em azul significam que não há erros. São os fios que você está conectando nas entradas até você ligar ao motor na partida. Muito bem. Agora eu vou apertar o meu Run. Beleza. Agora já está o quê? Já está simulando. Veja. Olha o que eu irei fazer. Eu vou fechar o contador de sobrecarga
Ele fechou, como vocês estão vendo aqui. Já foi enviado o seu pedido para a porta END, ou seja, está em ligado. Mas o que acontece? Para que ela ligue, o meu botão de parada, ele também tem que ser o quê? Acionado. Acionado. Foi acionado. Mas o que acontece? O meu botão de parada, ele foi acionado, mas depende também da minha porta OR dela ser acionada aqui também. E dependendo do que vai ser acionado, ela vem para um outro loop, ela vem para este loop, onde que através da soma aqui, ela vai fazer a partida inversa do motor. Olha só o que eu vou fazer. Liguei e desliguei. Veja, se eu mantenho ligado o meu botão de início, ela vai fazer com que a minha porta OR seja ligada juntamente com a minha porta END. E isso faz com que o meu motor acione a partir do quê? Reversa. E mesmo que eu venha e desligue, o meu motor ainda continua na partida reversa. Beleza? Veja, agora eu vou fazer a seguinte proposição. Eu vou deixar ligada a porta de início, botão de início da partida, o botão Start, e vou retirar o meu botão de parada. Veja, mesmo que o meu botão de início ele esteja ligado e o meu contador ele esteja fechado, o que acontece? O meu botão de parada ele foi desacionado, veio até o loop, entrou pela porta OR, fez a somatória reversa e o meu botão, o quê? Meu motor, ele parou de funcionar, ele não está rotacionando. Agora, o que eu vou fazer? Se eu quero, porventura, ver o que acontece depois, eu posso desabilitar o meu contador e vou acionar o meu botão de parada. Veja, o meu botão de parada, ele foi acionado, ele entrou na porta END, mas ele não passou por ela, não houve resultado, tá vendo? Tanto que o fio dela está em quê? Em azul. E mesmo que o meu botão de início ele tenha sido ligado, passado pela porta OR, mas o que acontece? Ele foi para a porta END, mas não passou para o quê? Para o loop, para que fosse devolvido e assim pudesse acionar o motor. Mesmo somente que eu vou fazer o quê? Um contador. Significando o que do resumo aqui da ópera? Significa o seguinte, que neste caso, o meu motor ele só vai funcionar se o meu contador estiver totalmente fechado, se o meu botão de parada ele for acionado e independe se o meu botão de início ou de start ele vai estar acionado ou não. O meu motor ele vai fazer uma partida reversa, ele está rotacionando de maneira reversa, mesmo se o meu botão de início está fechado ou se ele está em quê? Aberto, pressionado ou não, tá ok? Então, é isso, tá ok? Pessoal, esse software aqui, ele é muito bom, como eu disse para vocês, ele é gratuito, tá ok? E você pode baixá-lo facilmente na internet, tá bom? Eu prometo que nas próximas aulas eu venho com mais demonstrações desse tipo. Eu não sei se eu acho uma demonstração aqui na internet, aqui no meu Drive. Só um instantinho. Se vocês aguentarem a mão, eu vou ver se eu acho uma demonstração aqui no meu Drive. Só um instantinho. Com esse mesmo software. Achei. Beleza. Achei. Vou fazer mais uma demonstração para vocês utilizando as portas lógicas. Ok? Eu venho aqui e vou abrir. Opa, volta de novo. Vou abrir. Cancelar. Eu vou abrir um outro exemplo. Veja só. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Olha só. Veja só.
eu tenho dois botões para acionar um motor. Eu tenho um botão de sair, de parada, eu tenho um botão de início e eu tenho aqui um detector de posição. Perdão. E tenho três portas lógicas a serem utilizadas no acionamento desse motor. Eu tenho a porta NOT, duas portas NOT. Eu tenho uma porta AND, uma porta OR. E essas aqui são as etapas de uma linguagem que nós chamamos de CFC. Vou explicar aqui para vocês rapidamente. Nós temos duas linguagens que são as mais utilizadas para a programação de um CLP. Vocês vão ver mais à frente a linguagem Ladder, ou Ladder, para nós aqui, e nós temos a linguagem CFC. A linguagem CFC é também conhecida como diagrama de blocos. Tá bom? Professor, existe diferença entre as duas linguagens? Pode fazer conversão entre as duas linguagens? Sim, pode fazer. Tanto é que este software aqui, o ZLogic, ele faz esse tipo de transferência, mutação de uma linguagem para outra. Pois muito bem. O que acontece? O CFC é uma linguagem em bloco desenvolvida na França, onde, por etapas, eu coloco as portas lógicas e coloco as etapas de saída e as etapas de entrada, ok? Neste caso, dependendo do que o enunciado pede, você tem que colocar a etapa inicial e uma etapa de saída, que são o que nós chamamos de paralelismos. E vou agora simular aqui para vocês, para ver se tem alguma coisa errada. Como vocês viram, não tem nenhuma coisa errada. E quando acontece de alguma coisa errada, o software já aciona para você que precisa ou ligar um fio que está desconectado, ou então se tem uma etapa errada. Pois muito bem. Eu vou acionar esse motor. Então eu venho e pressiono o botão Start juntamente com o meu ponto de parada, meu detector de posição. Veja, os dois foram acionados e foram para a porta AND. AND. As duas também foram acionadas, só que um botão foi para o NOT e o outro botão também foi para uma porta NOT. E as duas foram para uma porta OR, que somadas foram para a etapa final da linguagem. Mas veja só, o que acontece se eu apertar esse botão? Não aconteceu absolutamente nada. Significando o quê? Que o motor ele não foi acionado. Mas o que acontece? Se eu aperto o botão agora, Start, e o botão de Stop, também eles não aconteceram nada, pois eu apenas acionei o quê? O motor. Mas eu vou fazer uma outra possibilidade aqui. Eu vou acionar o botão de posição e vou dar início. Também não aconteceu, mas o botão de entrada. E vou mostrar aqui. O que acontece? As portas foram acionadas, mas a etapa não passou adiante. O que significa isso aqui? Significa que eu preciso rever qual dessas portas aqui que não está fazendo com que haja acionamento de um motor. Beleza? Eu confesso a vocês que hoje eu não tive tempo, peguei isso aqui na hora, tá? Diferentemente do outro que eu fui montando, ok? Mas como vocês percebem aqui, é que todo e qualquer problema em programar ou parametrizar um CLP, você vai utilizar portas lógicas. E é por isso que você precisa conhecer a álgebra booleana. Existem canais no YouTube que eles tratam muito bem isso. Ou também tem os materiais pertinentes que você sabe como vai lidar com esse tipo de conhecimento, ok? Mas isso aqui é apenas para ilustrar que o motor ele não foi o quê? Acionado, beleza? Deixe-me parar. Ixi, às vezes ele trava mesmo.
Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui. Espera aí. Às vezes o software ele para mesmo. Por ser gratuito. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Não tem. Simulação. De novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Ah, agora sim, ó. Foi isso. Eu tive que parar e rever de novo. Olha só. Por isso que eu estava achando estranho. Veja. Eu acionei o detector de posição. Acionei o meu botão de Start. E o meu botão de Stop. O que que aconteceu? Quando eu fiz isso, a minha porta end mandou um recado para a etapa principal, a etapa inicial, que mandou o recado para a etapa o quê? Final. Mas perceba, o motor ele só ia girar, ele só ia funcionar se a minha porta NOT estivesse desligada e a minha outra porta NOT estivesse desligada. Vamos ver o que acontece se eu desligar os dois. Ou seja, o meu motor parou de rotacionar. E aqui aconteceu o quê? O desligamento. Ou seja, se aqui eu estou enviando mensagem 1, aqui vai sair 0. Se eu estou enviando mensagem 1 aqui, vai sair 0. E agora, se eu enviar mensagem 1, vai sair 0, vai sair 0 e vai entrar na etapa que, consequentemente, vai ligar o meu motor e o meu motor vai rotacionar. Beleza? Ele vai agir. Beleza, pessoal? Gostaram disso aqui? Sim ou não? É interessante. Eu estava tentando usar o. Qual que era o outro software aqui? Sim. O pessoal usou o Proteus aqui. Eu estava Tem. tentando usar o Multisim para fazer esse negócio de Sim. diagrama lógico. O Multisim também ele é muito bom, tá? E o Proteus também. O que eu aconselho vocês a fazerem? É brincar com isso aqui. Você tem que mexer nisso aqui. É fuçar. Não tem outra alternativa, tá ok? Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa eu ver se eu acho mais um aqui. Eu acho que tem mais um. Isso aqui eu fiz há muito tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que tem mais um. Só para encerrar a aula de hoje. Beleza. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se é esse. Isso. Eu mais o Igor, nós fizemos esse tipo aqui de contatora, tá ok? Olha o tanto de portas que agora você tem. Só que perceba, desta vez eu tenho uma porta Shore. Tá vendo? Eu já tenho uma porta completamente diferente. Vou ver se está tudo bem. Está tudo bem. Vou pôr para simular. Perceba. Eu vou pôr aqui o meu detector de posição em alerta. O meu botão de stop também. E vou fazer com que a minha contatora entre em sentido anti-horário. Ok? E vou colocar o outro botão para funcionar. Beleza. O que acontece? Eu energizei todas as minhas portas, correto? E o que aconteceu? Aqui, a minha contatora, ela não foi o quê? Será que deu errado? Deixa eu ver aqui, peraí. De vez em quando é esse que é o problema. Stop. Deixa eu ver se está tudo ok. Software gratuito, ele tem essas questões. Vamos de novo. Fechei. Agora eu creio que vai dar. Vou pegar de sentido horário, detector de posição, e vou no sentido anti-horário. E vou ligar. Beleza. O que acontece aqui? Eu estou vendo que a minha contatora, ela não está o quê? Fechando em nenhum dos pontos. Deixe-me ver se eu consigo aqui fazer uma outra... O que vocês preferem aqui, pessoal? Sentido horário de stop? Pode ser? Vamos ver. Veja, aqui foi ligado, mas a minha contatora não fechou. Deixa eu ligar o detector de posição. Não, não funcionou. Deve ser alguma coisa aqui do software mesmo. Que nem foi no outro passado, no último agora. Tive que reiniciar
Esse que é o problema do Zélio Software Logic. Se você faz muitos exercícios de uma vez assim, ele trava. Ah, agora foi. Agora foi. Perceba. Eu liguei o meu botão no sentido horário, o sentido de stop e acionei o meu detector de posição. Veja, a minha porta shore, ela só abriu uma saída dela, que passou. A outra já não foi. A minha porta end, todas as entradas foram acionadas. Nesta porta end, 2 entradas foram acionadas, mas não saiu o quê? Resposta. Nesta porta OR, uma entrada foi acionada e as outras 2 não, porque eu tenho 2 portas NOT aqui. E neste caso, nessa porta OR, o que acontece? 2 entradas foram acionadas, mas 2 saídas não foram. E nenhuma das saídas também foram. Resultando que a minha contatora, ela foi acionada no sentido anti-horário, em K1 e K2 do motor. Beleza? Agora, deixe-me ver se eu consigo fazer desta forma. Chegar aqui, vou acionar o ponto anti-stop, e agora a minha contatora. Agora sim. Agora, minha contatora, ela foi no sentido horário em K1 e em K2 também foi o quê? Acionado no sentido horário. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bom, é bem massa esse Beleza. software, tá? Quem quiser depois aí eu indico o vídeo. Mas é bastante legal mesmo. Bom, vou parar aqui a gravação. Pessoal, peço a vocês que estudem um pouco mais